para a gente discutir a recomendação da nova diretriz. Um paciente com diabetes mellitus tipo 2, recém-diagnosticado, de alto risco cardiovascular ou muito alto risco cardiovascular, que apresente sobrepeso ou obesidade. Como é que ficou a diretriz em relação ao tratamento desse perfil? Esse eu acho que é o perfil mais fácil, né, da gente resolver, né? Então a gente vai tentar exatamente buscar um agente que ele vai ter benefício em relação tanto ao risco cardiovascular como à questão da obesidade. E aí a gente vai ter como classe principalmente o GLP-1, tá? Na classificação já desde aquela diretriz de uso brasileira, né, que se criou essa nomenclatura dos AD1s e AD, né? Então o AD1 seria aquele agente que além do benefício de controle glicêmico, ele também tivesse impacto em evento cardiovascular. E aí, nominalmente, a gente tem os IS-GLT2, tem esse benefício, empaglifosina, dapaglifosina, canaglifosina, em relação a desfecho cardiovascular, e também os agonistas de GLP-1, especificamente aqueles análogos humanos, né? Então, assim, a liraglutida, a semaglutida e a dulaglutida seriam os 3 principais que teriam esses benefícios, né? A gente vai ter aí o senão da tirzepatida, né? Porque a tirzepatida a gente já teve a apresentação dos dados do Surpass VO-T, mostrando que teria benefício em relação à redução do desfecho cardiovascular. Foi uma questão de comparação com dulaglutida, não cabe aqui a gente entrar tanto no detalhe, porque inclusive não foi publicado. Então, exatamente por não ter sido publicado, é que a gente não tem a tirzepatida contemplada nesse tópico, tá? Então, aqui, um paciente com obesidade e alto risco cardiovascular, primeira linha, GLP-1, né? Se você puder usar GLP-1, aí seria realmente liraglutida, semaglutida ou dulaglutida. E aí, obviamente, se a gente quer impacto em relação à obesidade, porque tem a obesidade aí como comorbidade, a semaglutida dentre esses 3 teria o destaque, porque teria o benefício cardiovascular, bem comprovado, teria o benefício em relação à obesidade sendo mais potente do que os outros 2, né? do que a lira e do que a dula. Então, acho que aí fica fácil. Aí já me perguntaram hoje, né, se não pudesse usar GLP-1, né? Aí foi colocado o SGLT2, tem algum efeito em relação à redução de peso também, poderia usar. E aí o 7,5 entra no corte. Se o paciente está com a hemoglobina glicada abaixo de 7,5, ele poderia entrar em monoterapia. Se o paciente está acima de 7,5, terapia dupla. Preferencial, GLP-1 com ISGLT2, óbvio, né? Mas aí dizer, não, o custo é mais elevado. Aí a gente tem que fazer algumas observações. Às vezes a gente tem alguns agonistas orais, a semaglutida oral está aí caindo um pouco o preço. A gente está chegando aí a liraglutida nacional, não chegou com preço inicial tão atrativo, né? Mas a gente espera aí alguns processos de desconto e é uma recomendação qual é a melhor escolha. A melhor escolha é essa. E o que é que vai nortear a sua escolha? Não posso usar GLP-1. Não posso usar ISGLT2, porque talvez o paciente não entre no perfil de receber gratuito. Você vai reforçar que ele precisa de alguma coisa que ajude ele no peso. Não, vou usar metformina. Vou usar metformina, mas vou reforçar medidas comportamentais para tentar perder peso, vou tentar fazer alguma coisa ali para ajudar nisso. Vou evitar sulfonilureia porque ganha peso, vou evitar insulina, pelo menos inicialmente, porque ganha peso. Então eu vou também focar na obesidade, porque perder peso num paciente com diabetes em fase inicial tem um impacto muito grande no segmento dele. Aí lembrar que ele diz, né, que é preferencial se for acima de 7,5 você fazer análogo de GLP-1 com inibidor de GLT2. Se não der para fazer inibidor de GLT2, ele coloca claramente lá na recomendação a metformina também. Isso. Então, o análogo de GLP-1 com metformina. Isso. Então, ele faz 2 recomendações, assim, ou você faz o inibidor de GLT2 que poderia aí ter um efeito aditivo do ponto de vista cardiovascular, não deu, porque vai ficar muito caro, e a gente sabe que vai ficar muito caro, tá falando com o texto de SUS, aí seria a metformina. Perfeito. E quando a gente fala sobre agonista de receptor do GLP-1 que reduz o desfecho, é pensando naquela dose que demonstrou redução de desfecho nos grandes estudos. Isso é até citado na diretriz. Se o paciente não vai tolerar 1 mg semanal de semaglutida subcutânea ou 14 mg oral de semaglutida oral, ou lira 1,8, dula 1,5 por semana, ele até coloca que seria então preferível que ele usasse um outro AD1, no caso do gliflozina, porque são as doses que demonstraram redução do desfecho cardiovascular. Isso pensando no paciente de risco alto ou muito alto.